No domingo passado, quando eu falei sobre política, o que eu tenho com isso, o meu objetivo era deixar claro que enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós dependemos também, Jesus disse isto, que nós dependemos desse mundo, não tem jeito. Então, se as coisas vão bem, nós vamos. Se as coisas forem ruins, nós vamos sofrer as consequências disso. Como eu disse, se vier uma enxurrada e o pessoal não catou o lixo de Londrina, a hora que o lixo estiver passando com a enxurrada, eu falar, aqui é a casa do crente, aqui eu passo direto. Não tem disso. Vai parar lá também e nós vamos sofrer isto, né? Se o problema é econômico, todos sofrem, você e eu sofremos. Então, a ideia é dizer que nós dependemos e nós não podemos virar as nossas costas e tratar como se isso não fosse. Eu não sou desse mundo, esse não é meu problema. Mas o mais importante em tudo isso, naquela pregação, para mim, foi de entendermos que as três instituições criadas por Deus, que é família, igreja, e a outra é governo. E aí você vai perguntar, então, mas foi Deus que colocou tal pessoa lá em cima? Não, vou te explicar. Deus criou a família. E pessoas fazem barbaridades na família. O modelo de família continua sendo de Deus. Mas o que as pessoas fazem não tem aprovação de Deus. Então, só para você entender. Então, o governo, e quando eu falo sistema, não estou falando comunista, socialista, não importa qual, não é disso que eu estou dizendo. É a governança. Então, Deus deixou. Era a maneira. Ele permitiu isto. E criou para que nós pudéssemos, que a vida pudesse ser aceitável, né? Vivê-la aqui. Então, o que eu queria que você entendesse é que isso é de Deus. Então, a política não é do diabo. A politicagem é, mas a política não. A política deveria trabalhar para o bem do povo, deveria administrar para o bem do povo, não pensar em si mesmo. Então, vem de Deus, mas o mais importante é que ele diz que são servos de Deus, também aqueles que estão investidos de autoridade. Então, significa que eles não podem fazer o que querem, como está acontecendo no Brasil nesse momento, eles têm que responder. E então, além do seu voto, além de abaixo-assinados, além do seu trabalho, do jeito que você faz na sua vida e como se comporta, nós também podemos intervir no que está acontecendo no nosso país, conforme a Bíblia, conforme eu li e preguei para vocês na semana passada, através da oração. Ele diz, eu rogo que vocês orem por aqueles que estão investidos de autoridades, para que a gente tenha paz, para que o nosso país seja próspero, para que o nosso país seja justo. Então, irmãos, que eu espero que você tenha já criado e tenha na sua agenda de oração os líderes do nosso país, se você não tinha, que você ore por eles, coloque diante de Deus e peça que nós tenhamos um país justo, pessoas honestas, que Deus nos livre daqueles que são ladrões, os fichas sujas, falar junto, ficha suja, né? Fala rápido, você vai ver o que eu passei aqui agora, né? Então, aqueles que são assim, e oramos para que Deus tire e eles não sejam reeleitos, e nós tenhamos um país mais honesto e justo nesse ano, e que Deus levante, e mais homens também sérios, como tem levantado, e que eles lutem pelo nosso país como tem lutado. Mas hoje eu quero falar, e é continuidade do assunto, mas de uma forma diferente, dizer que Deus está envolvido. Então, quando nós falamos que Deus controla lá também, que Deus está envolvido em tudo na sua vida e na minha vida. E que nossa vida, Ele é soberano, a nossa vida está escondida nele. Amém, irmãos? Quando diz assim, Deus é a nossa rocha, é o lugar que nós corremos. Deus é o lugar de segurança, não estamos sobre areia, apesar de vivermos num país que está assim. Quando diz que Ele é o nosso refúgio, é o lugar que nós corremos para nos esconder, para nos proteger da tempestade, do frio, do perigo, dos ataques, porque Ele é o nosso Deus. Então, minha oração é que a presença, que a palavra de Jesus fortaleça a sua fé e a sua esperança nessa noite, e que se você está enfrentando, como muita gente está enfrentando, quem sabe está desiludido, com medo sobre o futuro, acha que o seu futuro não tem amanhã, né? Que o amanhã talvez não exista, né? Talvez você já está cantando a música, como será o amanhã, né? Só Deus sabe. Então, que Deus ajude você nesse texto, que é parte da minha devocional desses dias que eu queria compartilhar com você. Diz assim, Jeremias 29, 11 a 14, que você já conhece.
Porque sou eu, Deus dizendo, que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então ele diz, vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Amém, irmãos? Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. É declaração do Senhor Jesus. Amém? Dá-nos mentes espirituais, dá-nos ouvidos espirituais, dá-nos um desejo que vem de Ti, para a Tua palavra, Pai, e discernimento, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. O futuro realmente é incerto, porque ele ainda virá. E quando nós olhamos o que está acontecendo agora, o que está acontecendo no nosso país, em muitos lugares, nos dá medo. Porque eu não sei, você não sabe, nós imaginamos o que nos aguarda. Quando as coisas estão boas, nós esperamos coisas boas. Mas quando o clima fechou como fechou, como as coisas estão complicadas, desemprego, dinheiro sumindo, tudo, né? O medo de ficar desempregado também, e as coisas subindo cada vez mais, você vendo que o seu poder de compra diminuiu, né? Doenças, violência, como nunca no nosso país, é assustador. Claro, não podemos negar isso, nem fechar os nossos olhos para isso. Então, é bem fácil nós perdermos a esperança e perder a perspectiva e ficarmos, a nossa força seminada e nós ficarmos com medo. Agora, como ter certeza como vai ser o seu amanhã? Como é que a gente faz uma previdência espiritual para saber na velhice, eu sei que eu vou, por exemplo, eu conto com isso, que daqui 10 anos estou não parando de pregar, mas diminuindo, e sabendo que mesmo que eu precisasse parar de trabalhar, aquilo que eu investi ao longo da minha vida, eu posso descansar, e agora por causa de aposentadoria, é uma previdência. Como a gente faz previdência na vida? Muita gente brincou, muita gente não ligou para isso, muita gente trabalhou, mas não cuidou disso, não foi previdente. Como será o futuro? E quando a gente não sabe e não está preparado, é natural ansiedade e medo desse futuro. Você vive assim? Você é ansioso? Você está com medo? O que eu e você podemos fazer para garantir nosso futuro? Então eu quero compartilhar com você o seguinte: o nosso futuro, ele será seguro se nós compreendermos, preste atenção nisso, o nosso futuro será seguro se nós compreendermos, e eu quero que você leia o que está ali, os planos de Deus são os planos certos para os seus filhos. E eu preciso que você saiba como é que foi escrito esse texto. Que profecia é esta? O povo de Israel estava ouvindo, e é um relato de falsos profetas, e nada diferente dos nossos dias. E eles estão dizendo, voltem para o Egito. Esses profetas, usando o nome de Deus, voltem para o Egito. Se vocês forem para lá, tudo dará certo. Veja só, Deus os levou para a terra prometida, eles se perderam lá em Jeremias, se perdem, e agora estão procurando o lugar menos pior que poderiam ir, e eles querem voltar sempre para o lugar mais confortável, queriam voltar para o Egito. Então Jeremias foi preso, Jeremias foi várias vezes, passou por situações complicadas demais, tudo, jogado em calabouço, tudo que você imaginar que passou, porque ele era o profeta que falava contra eles, diferente deles. Todos estavam dizendo de um jeito e ele dizia diferente, porque ele era o único que não era falso, ele realmente falava de Deus, da parte de Deus. E a palavra de Deus é: não vão para o Egito, vão para a Babilônia. Você que está nos visitando, se você não conhece da história bíblica, só para você entender o seguinte: Deus não queria que eles fossem para o Egito, porque voltar para o Egito, para eles que a vida espiritual deles já era um caos, já estava destruída, então ia se tornar pior por causa dos costumes e da idolatria daquele povo. Então Deus não queria isso. Deus ia mandá-los para a Babilônia, apesar de ser um lugar que não era a sua terra, um outro rei que não era judeu, mas eles iam para lá, e Deus ia usar, porque Deus chama esse rei de meu servo, Nabucodonosor, interessante. Então eu vou mandar para lá, vocês serão protegidos lá, vão viver lá, e depois vocês serão restaurados para a terra de vocês.
Então, essa é a luta que está sendo travada aqui, a batalha. E era a batalha de ou seguir os seus planos, o que eles pensavam, ou seguir os planos dos falsos profetas que combinavam, ou conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, que era diferente de tudo aquilo. Essa era a batalha. E o versículo 11, então, a primeira parte diz assim, Deus diz a eles, leia comigo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Ele estava dizendo, entre os seus planos pessoais, entre as mentiras desses profetas, ele diz, eu estou indicando outro caminho, o caminho não é esse. Ele falou, sou eu quem tenho, fui eu quem chamei vocês, vocês são meu povo, sou eu que tenho o plano certo, correto, para a vida de vocês. Então eu diria, só mudam a época, muda de endereço, mudam pessoas, mas os problemas são os mesmos. Quais são as batalhas nossas? As mesmas. Nós enfrentamos nossos dilemas, e nós tentamos encontrar caminhos, que para nós, e a Bíblia já diz isso, que para você e para mim parecem caminhos direitos. Mas Deus diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles vai terminar mal. Mas eles creem no seu coração e confiam nos seus corações. São pessoas que estão dando falsas ajudas, respostas, os falsos profetas dos nossos dias, tentando resolver os nossos dilemas. São pessoas que apresentam caminhos, que eu estou chamando de atalhos, usando o nome de Deus, para reforçar a proposta que estão tendo, para nos enganar, como você está sendo enganado, como muita gente está sendo enganado, perdão, e muitas pessoas caem nesse engano, e deixam de ter, e cada vez mais estão mais distantes da vontade de Deus, da direção de Deus, do projeto de Deus para as suas vidas. São atalhos que nos levam para longe. Quando eu falo isso para vocês, desses atalhos, desses caminhos, dos nossos dias, que era a mesma luta daquele dia, eu estou pensando o seguinte, daqueles dias, estou pensando no caos espiritual, irmãos. A igreja em geral, hoje, ela se perdeu de tal forma, que você não ouve a igreja falando de Jesus mais. Desafio você. O nome de Jesus ficou, não é em segundo plano. O nome de Jesus já não tem plano nenhum. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou disso, eu sou daquilo, sou de tal lugar, mas você não ouve a pregação, faça isso, faça aquilo outro, dê isso, dê aquilo, mas você não ouve sobre Jesus. Paulo diz, eu não vou ensinar mais nada, toda a minha vida, a não ser o Cristo crucificado e que ressuscitou. Essa era a mensagem, o centro da mensagem. Estamos perdidos espiritualmente porque não se fala mais sobre pecado na igreja, se falar a igreja some. Faz campanha para levantar dinheiro, para levantar dinheiro não, para dar dinheiro, e aí você enche. Nós não ouvimos mais falar sobre santidade em geral na igreja. Se você falar em santidade, normalmente as pessoas vão se perder. E aí eu não preciso dizer para você sobre os caos nas famílias e nos lares, eu não preciso falar sobre o caos político, econômico, social que nós vivemos. Então eu não preciso dizer porque você já acompanha todos os dias. Eu quero que você leia esse slide comigo. Vamos lá? Vamos juntos? Desde o detalhe mais simples ao mais complexo, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e deseja envolver-se com cada aspecto da nossa vida. Você precisa crer nisto no meio desse caos. Da coisa mais simples, da coisa mais difícil, da coisa que você tem o controle, da coisa que você não tem o controle, Deus está dizendo, eu tenho interesse, eu planejei me envolver em cada aspecto da sua vida. Então Deus não está alheio ao que acontece com você e comigo. Deus não está lá no céu distante. Para mim a questão mais importante é, você e eu não estamos abandonados, entregues para comer o pão que o diabo amassou, que muita gente diz. O fato de Jesus, e nós não paramos para pensar, o fato de Jesus deixar de ser Deus e vir aqui foi para experimentar todas essas coisas que você e eu passamos no dia a dia, dizendo, eu entendo isto. Eu entendo os problemas políticos, sociais, religiosos, ele diz, espirituais, entendo tudo, físicos, emocionais, eu sei tudo, ele diz. Ele era Deus, já sabia por isso, mas ele vem para se identificar, para dizer, não é um Deus distante, é um Deus aqui, conosco, presente, eis que estou convosco, ele diz, todos os dias, até quando chegar aquele dia que ele vai nos levar e nós estaremos com ele eternamente.
Então a maior prova do amor de Deus é isto, de Ele deixar tudo, vir aqui, tornar-se um de nós, sabendo tudo que nós passamos. Efésios 1, 3-5 diz assim, vamos falar juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em quem? Em Cristo, que Ele nos enviou. Porque Deus, vamos lá? Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito, ou o propósito da tua vontade. Amém, irmãos? Está dizendo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu adotar como filhos, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, Ele nos predestinou para vivermos sempre na sua presença. Por isso, você e eu não estamos largados à sorte e abandonados. Por isso Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Amém, irmãos? O Consolador que não só estará convosco, porque eu posso estar com vocês, mas eu vou. Se eu não for, eu não posso enviar. Mas quando eu for, Ele vai estar com vocês, mas Ele vai estar em vocês também, habitando nas suas vidas, no seu coração, no seu ser, sabendo tudo o que se passa. Então esse é o projeto de Deus. Nos amou para nos abençoar com todas as sortes espirituais, sorte de bênçãos, através de Jesus Cristo. Eu queria que você cresce nessa verdade, que você confiasse nisto, que você pensasse assim, que nós não somos um povo entregue à sorte, nós fazemos parte de um projeto maravilhoso de Deus. Antes dele criar o mundo, de formar o universo, Ele já pensava em você e em mim, por isso nós cantamos essa música. Que Ele nos chamou pelo nome, antes de tudo, eu te amei, porque é assim que Ele nos conhece. Nós somos mais importantes do que o universo, porque o universo foi criado por causa de mim e de você. Ao mesmo tempo que nós não somos ninguém, nós somos tudo por causa de Jesus. Ele nos amou. Então você entende esse amor grande que não deixa você largado à sorte? Você está passando por situações que você gostaria de não passar. Você está enfrentando situações que você gostaria que fossem diferentes. Situações que tendem a dizer para você, você está largado. Você está abandonado, você está só. Está dizendo, não tem saída. E Deus está dizendo, eu te amei antes da criação do mundo. Eu te escolhi, te chamei pelo nome. Amém, irmãos? Para mim a maior alegria no dia do batismo foi exatamente isso, e também no meu chamado. No batismo, meu nome é chamado no céu, como foi o nome daquelas 12 pessoas. Mas o dia que eu fui escolhido, e cada um de vocês, também foi dito o seu nome e o meu nome lá no céu. Amém, irmãos? É assim, sinta-se assim. Quero que você creia e leia comigo esta verdade. Deus te amou tanto, que antes de criar o universo, Ele escolheu você para ser o seu filho e te abençoar sem medida. Não tenha dúvida da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Não é porque você é bonitinho, não é porque você vendeu tudo para dar para Deus, para comprar Deus, não é. A viúva só tinha uma moedinha para dar. Mas é quando nós damos tudo o que somos para Deus, muito mais o nosso coração, é assim que Ele nos ama. Ele diz, vou te abençoar sem medida através de Jesus. Então eu resumo esse ponto dizendo assim, por isso nós precisamos conhecer em todos os detalhes, ouça isso, por causa disso, nós precisamos conhecer em todos os detalhes o plano superior de vida que Deus tem para cada um de nós. Só Ele tem o plano certo, o plano de vida abundante, somente Deus. E a minha pergunta para você, você já conhece? Você fala, não, eu estou trabalhando, estou vivendo a minha vida. Deus não está dizendo isto. E a minha pergunta é, você conhece exatamente o que Deus espera, o que Deus planejou? Você está vivendo o melhor de Deus na sua vida? Essa que é a pergunta. Se você não fez essa pergunta para Deus, você deve orar a Deus até que você tenha certeza. Eu lutei muito no meu coração para ser pastor. Eu disse que jamais seria um pastor. Eu odiava ser pastor.
Mas não por causa dos pastores, por causa do que o meu pai passou. E eu disse, eu nunca, jamais serei um pastor na minha vida. Olha onde eu estou. Mas porque um dia Jesus se encontrou comigo e me chamou em amor. Ele falou comigo. Eu perguntei para ele qual é o projeto. Havia uma chama queimando no meu coração que foi aumentando, aumentando cada vez mais, até que eu disse, sim, eu deixo tudo, eu quero te servir com tudo que eu sou, tudo que tenho. Eu vou gastar minha vida no seu reino o resto da vida. A vida toda para ti. Então é uma pergunta que você tem que fazer, e quando eu estou falando isso, não é que você vai deixar para ser pastor, não é disso que eu estou dizendo. É assim, estou no lugar que Deus me chamou para estar. Então, o Walter trabalha no Unimed. Deus o tem abençoado e abençoado a sua família desde o início. Ele precisa ter certeza, e é isto, que tudo que ele está fazendo vale a pena, porque ele não está trabalhando por trabalhar. Está servindo a Deus lá na Unimed, e seu emprego não importa qual seja. Como a Geraldina faz nesse lugar aqui. Eu tenho dito, o dia que ela disser que vai se aposentar, e eu queria agradecer a Deus por duas pessoas especialmente. Geraldina e o Davi, deixa eu dizer para vocês, eu ia fazer isto e estou lembrando agora. O dia que ela disser assim, porque ela já aposentou, mas o dia que ela disser assim, pastor, não vou trabalhar mais aqui porque não dá, eu acho que quase que impossível nós arrumarmos alguém que cuide dos detalhes e cuide dessa igreja como ela cuida. O amor dela é bem grande, muito grande. É isto. Entender que eu vou ali mexer naquela plantinha, ela tem um pó, precisa sair de lá, o que ela faz? Eu nem tinha visto, ela tem pó, pastor, eu preciso tirar. E ela vai dar um jeito, do jeito dela, vai querer que cada coisa esteja no lugar. O irmão Davi, que frequenta outra igreja, que é dessa igreja, mas por causa da sua esposa, que era de uma outra, e ele vai junto, que é uma igreja nossa mesmo. Todo mês, no dia do batismo nosso, sem pedir, ele tem uma fidelidade, são coisas, essas coisas, a pessoa saber que está na vontade de Deus. Voluntariamente ele vem ali, dá um jeito, se estiver trancado até pula, ele vai cortar a nossa grama, ajeitar as coisas, entregar para alguém o dízimo, não é da igreja, não está aqui. Você entende? Essas coisas mostram que essas pessoas sabem, se encontraram. Por isso que eu estou falando das coisas mais simples, das mais complexas, mas eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus, estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém, irmãos? Segundo, nosso futuro será seguro se nós compreendermos, vamos falar juntos, que os planos de Deus visam o nosso bem. Você até acha, mas pastor, se eu falar isso para mim, eu sei, nós sabemos, mas por que o nosso coração duvida? Por que a nossa dificuldade de entrega? Eu acho que é muito difícil para muitas pessoas entenderem como Deus pode, ao mesmo tempo, permitir e até algumas vezes provocar nas nossas vidas sofrimento, ouviu isso? Permitir ou provocar sofrimento e dizer que isso é para o nosso bem, que Deus faz isso para o nosso bem. Por outro lado, nós temos a visão também, e a nossa é humana, por causa da nossa criação, por causa desse mundo, por causa da nossa natureza. Nós também temos uma visão do que nós achamos que é bom ou ruim para as nossas vidas. E isso entra em conflito com aquilo que Deus diz que é bom ou ruim para nós. Por isso que diz, os seus pensamentos não combinam com os meus. Os seus planos não combinam com os meus planos. São muito longe, você não consegue imaginar. Mas nós esquecemos e achamos que sabemos. E queremos ser o Deus sem dizer que somos o Deus da nossa vida. Nós nos agarramos, e eu vejo que eu sou assim, sempre quero me agarrar naquilo que é mais confortável, naquilo que é mais seguro fazer. Muitas vezes Deus pede para eu fazer coisas que não são tão confortáveis e tão seguras, como tirar o chão e dizer, anda. Para mim, confiar em Deus, quando eu digo disso aí, que Ele tem o melhor para as nossas vidas, exige você e eu lutarmos contra as nossas expectativas, contra os nossos medos, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Por isso é difícil. Não é fácil confiar em Deus, é fácil falar. Confiar em Deus, a nossa vida no dia a dia diz que nós não fazemos assim. Leia comigo esse versículo mais uma vez, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus que conhece o único e melhor plano, e os seus planos, está dizendo aqui, são planos de prosperar, planos de esperança, de dar-nos um futuro. Amém? Deus está dizendo assim, eu quero que as coisas deem certo na sua vida. É isso. Ele diz, eu encho o seu coração de esperança, onde não há esperança, onde todos se perdem. E onde há ansiedade e medo, ele diz, eu dou a certeza de que o seu futuro está nas minhas mãos, está garantido, está seguro. Então leia comigo. Nos planos, vamos juntos, nos planos detalhados e pormenorizados de Deus, jamais haverá possibilidade de algo nos causar dano. Veja só, nos detalhes, nos pormenores, porque Deus diz que sabe até os fios de cabelo, estão contados. Deus que cuida disso, ele diz, não há possibilidade de causar dano na sua vida. Ele diz que quando a provação, a tentação viesse acima das nossas forças, ele diz, vou colocar limite, porque eu quero que você sempre saia vitorioso e não destruído das situações. Mas eu preciso dizer, isso significa que eu e você não vamos ter angústias e tribulações? Não é disto. Estou falando danos. Nós teremos angústias, nós teremos aflições enquanto estamos nesse mundo, vamos passar por situações que você vai dizer, não, Senhor, por favor, como Jesus, Pai, se possível, termina isso logo que eu não aguento mais, quando ele suou gotas de sangue. Então vamos passar por isso. Mas ele está dizendo assim que nós temos o compromisso, a aliança de Deus, a promessa de Deus, que cada situação na vida de um cristão, ela trabalha ao seu favor. Essa é a questão. Não, a angústia virá, os sofrimentos virão, as dificuldades virão, mas ele diz assim, irão trabalhar ao seu favor, vão construir a sua vida, não vão destruir a sua vida. Amém, irmãos? Quero dizer para cada um de vocês que eu orei, Rubinho, Andressa, Malena, todas as pessoas que eu orei, tenho certeza de uma coisa, Deus está dizendo assim, eu permito essas coisas, porque amo vocês, que você passou, Raquel, amo vocês, eu tenho o melhor para a vida de vocês, a vida de vocês está escondida nas minhas mãos, confie em mim, não tenham medo. Amém, irmãos? Olha o que Paulo disse, Filipenses 4, 11 a 13, vamos falar juntos? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar, vamos lá? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que fortalece. Eu vou dar uma interpretação para isso, para você pensar comigo. Quando ele está usando esse cada situação, quando ele usa essa fala, né, Paulo, ele está dizendo assim que não é só a fartura que nos abençoa. A necessidade também nos abençoa. Vai um conselho para os pais. Ensina seus filhos a agradecerem quando ganharem o presente. Mas ensina também a agradecerem quando não ganharem. Lembra disso. Deus deu. Mas não teve? Em tudo dai graça. Nós temos que aprender desde criança. Senão a gente vira esses adultos que Deus não deu, Deus não me ama, Ele não gosta mais de mim. É isso que é o que nós somos hoje. Estou enfrentando a doença na minha vida, Deus me abandonou. Não é isso que Deus diz. Cada situação, Paulo está dizendo assim, que não é somente ser bem alimentado, mas também a fome é bênção. Essa você não queria ouvir. Ele diz assim, não somente ter muito é bênção, mas também quando alguém passa necessidade por não ter, também é bênção.
Leia comigo. Juntos. Deus usa as situações difíceis para fortalecer os nossos músculos espirituais. E é por isso que a gente tem muitas vezes muita gente fraquinha. Abre essa garrafa de água para mim, pede 2. Não consigo. Nas coisas espirituais, sabe? Não tenho força nos dedos. Essa é a ideia. Levanta isso aqui, não dá, não aguento. É isso sobre a vida. Cada situação que vem, a pessoa está prostrada sempre, caindo sempre. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Ele diz, há contentamento no meu coração, eu me sinto satisfeito, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Então, não importa como as coisas vierem, a presença e o poder de Deus são maiores que todas essas coisas. Deus é provedor, Ele disse que ia suprir cada uma das necessidades, suprir cada uma das minhas necessidades, então amém. Eu confio nele. Será, irmãos? Será que você consegue entender isto? Os planos de Deus visam o nosso bem, e aquelas coisas que saem contrários ao que nós planejamos, visam o nosso bem. Pelo que você está passando agora, diga, obrigado, Senhor Jesus. É difícil, mas diga obrigado, porque Deus diz para dar graça em tudo, porque Ele sabe o que está fazendo na sua vida, Ele te ama e quer transformar isso em bênção. Amém? Como estão os seus músculos espirituais? Eu lembro quando a gente era criança, o junior, a gente adorava botar a camiseta, apertar aqui, puxar assim e mostrar, ó o meu muque, não é? Cadê o muque? Como é que está o muque espiritual, irmão? Como é que a gente ganha muque, irmão? Tem um jeito mágico? Como é que faz? Anabolizantes espirituais, é isso? Joelho no chão, leitura, meditação, obediência. A palavra de Deus é que faz. É exercício, né, Marcão? Exercício todos os dias. Disciplina. É isso que nos faz ser assim. Então, se você tem Jesus em sua vida, você foi adotado como filho de Deus, tem um compromisso eterno. Deus tem um compromisso com você. Ele diz assim, seus planos são planos de fazer você prosperar, não de causar dano, planos de dar esperança, planos de te dar um futuro. Não precisa temer. Por que você não crê de uma vez? Lembra disso? Você não precisa temer. Pode crer de uma vez. Certo? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então tá bom, vamos em último lugar. Nosso futuro será seguro se nós compreendermos que os planos de Deus só são revelados para aqueles que realmente desejam. Até aqui a gente viu que Deus tem planos certos para cada um de nós, que foi o primeiro ponto. Nós vimos no segundo que cada plano visa o nosso bem, não importa o que aconteceu, os seus planos, com cada coisa da nossa vida, visam o nosso bem, mas agora nos chama uma decisão. Qual é a decisão? Seus planos só vão ser revelados para aqueles que realmente procuram e desejam ardentemente. Olha o versículo, 12 a 14, os versículos. Leia comigo. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Estava pensando, será que Deus brinca de esconde com a gente? Interessante isso. Por que Ele diz que nós temos que ir na direção dEle? Você já parou para pensar? Quando foi que Jesus veio na nossa direção? Ele já veio? Quando foi? Quando Ele enviou Jesus, diz, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida, essa é a libertação. Jesus já veio na nossa direção. A única coisa que Ele espera, esse é o custo, é o preço, que a gente entenda e vá na direção dEle.
Por isso ele está dizendo isso. E quando você olha esse texto, ele está dizendo aqui, o plano é de entrar num relacionamento, quando você lê ali. O plano era de clamar a Ele. Quando fala de oração, fala de diálogo. De orar, de viver na presença de Deus. Fala de procurar a Deus de todo o coração. Ele diz, vocês clamarão e orarão a mim. Ele diz, eu vou ter prazer em responder a sua oração. Você ouviu isso, irmão? Deus está dizendo assim, você não me incomoda com a sua oração. Tem gente que diz, eu já orei tanto, pedi mais, eu acho que Deus acha que eu não acredito nele. Não, não, não. Ao contrário, continue até receber. Diga para Ele que você precisa muito. E Deus vai dizer assim, eu tenho prazer em ouvir a sua oração. Elas são incenso, cheiro suave para mim. Eu tenho prazer em responder as suas orações. Se eu não respondo é porque eu tenho algo melhor para a sua vida. Ele diz, vocês me procurarão e eu vou me deixar ser encontrado. Que maravilhoso você ver Deus dessa forma. Ele diz, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. Para mim o desejo de Deus é simples assim. Ele diz, anda comigo diariamente. E eu vou andar com você. Anda comigo e eu vou andar com você. Vem na minha direção, eu vou na sua. E se você fizer isso, eu vou dirigir você. E vou revelar os meus planos, os meus projetos para a sua vida. Você vai entender o meu propósito. E ele coloca essa condição. Vocês, duas coisas que eu vejo no texto aqui, duas condições. Vocês me procurarão e me acharão. Então nós precisamos procurar, irmãos. Eu quero te colocar o seguinte. Cada manhã que você se levanta, cada dia que você vive, o que é que você está procurando? Quem me procura, me encontra. Quem me procura, eu vou me deixar ser encontrado. Você entende? De manhã, e cada dia você está dizendo qual é a sua busca, a sua procura. E é isso que nós vamos encontrar. Então, quem me procura vai me encontrar. Segunda condição, ele diz, é o jeito que procura. Ele diz, quem me procura, achará. Mas de que jeito? O que o versículo diz? Todo. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Deus deseja ser encontrado por nós, não temos dúvida. Deus deseja responder as nossas orações, não temos dúvida. Mas essa decisão de encontrarmos Deus é uma decisão sua, uma decisão minha, que nós precisamos tomar diariamente, de procurar a Deus, de buscar a Deus. Leia comigo este slide, diz assim, ninguém irá encontrar Deus procurando outras coisas. É preciso buscá-lo, porém, só encontrarão aqueles que buscarem intensamente, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma. Não é somente, eu vim aqui na igreja hoje. Deus sabe como está o nosso coração. Não, eu vim aqui hoje, Senhor, como Jacó. Eu não saio daqui sem ser abençoado por Ti. Aí sim. Eu vim te buscar, me encontrei contigo, mas se o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. Acho que essa é a questão, é assim que se encontra. Deus espera você, Deus me espera. Amém? Deus nos espera todos os dias. E Ele deseja nos abençoar. Mas nós queremos isto. Tiago 4,8 diz assim, fale comigo. Aproximem-se de Deus. Vamos lá? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Interessante que parece que essa lista de coisas, pecados, mãos sujas, espirituais que ele está dizendo, mente dividida, o coração duvidoso, ele está dizendo, coração sujo, ele diz, essas coisas nos afastam de Deus. Então diz, aproximem-se de mim, e eu vou me aproximar de vocês. Fique em pé. Fique em pé. Vamos falar juntos? Futuro? É uma pergunta, futuro incerto mesmo? Não, né?
Vamos falar juntos primeiro? Os planos de Deus são os planos certos para os seus filhos. E eu disse assim, desde o detalhe mais simples ao mais complexo, Deus sabe que é melhor para cada um de nós e deseja envolver-se com cada aspecto da nossa vida. Por isso, os seus planos são certos para nós. Segundo, os planos de Deus. Então, nesses planos de detalhes e de pormenores de Deus, jamais haverá possibilidade de causar dano para a sua vida. Espere o melhor dele para a sua vida, amém? Espere isto. Terceiro e último, os planos de Deus só podem ser revelados para quem realmente deseja. Quer dizer que ninguém irá encontrar a Deus procurando outras coisas. Você pode encontrar Deus no seu trabalho, mas se você colocar o seu trabalho, as coisas em primeiro lugar, a gente perde Deus. Busque em primeiro lugar e diz que você vai ter todas as coisas. Consagre o seu trabalho, a sua profissão, tudo que você tem ao Senhor Jesus, então Ele vai te abençoar. Então ninguém vai encontrar Deus buscando outras coisas, temos que buscar a Deus. Mas nós vamos encontrar se buscar intensamente, com todo o nosso coração. Feche os seus olhos, eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem planos certos para a minha vida. Mesmo que eu não entenda, também, eu sei que tudo que acontecer comigo será para o meu bem. Também sei que para encontrá-lo, eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Senhor Jesus, faz isso na vida dos seus filhos, Pai. Amém. Ensina a sua igreja a viver essa realidade de saber que os planos são seus. Os nossos planos não chegam aos pés daquilo que o Senhor planejou na eternidade para cada um de nós. Também ajuda cada um a entender que as coisas que estão passando na sua vida, o Senhor é Pai, o Senhor recebeu cada um como filho, dá esperança e dá força, transforma em bênçãos cada uma dessas coisas e torna-os mais fortes espirituais, Pai. Por favor. Mas também quero pedir, Pai, que o Senhor dê sede e fome em cada coração, um desejo de te buscar todos os dias, de andar na tua presença, um desejo tão profundo que nada satisfaça o nosso coração, a não ser a sua presença. Faz isso em nós, Pai. Faz isso no nosso coração, no nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, irmãos, e levante a sua voz bem forte, cantando ao Senhor, dizendo que isso é verdade na sua vida, pedindo para você viver essa vida de obediência. Senhor.
primeiramente, acima de tudo, em primeiro lugar, que tu sejas o maior desejo, que a tua igreja viva somente aqui. Vamos para os nossos grupos, quando voltarmos aqui no próximo domingo, estendo as suas mãos de graça no meio, ajuda a sua igreja a viver cura os doentes, liberta o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos encerrar com essa música. Eu desejo a você uma semana abençoada, em nome e poder de Jesus. Vamos lá.